Senhor, obrigada pela tua fidelidade, Senhor, aos teus propósitos, ó Pai. Obrigado pelo processo progressivo de revelação sobre a terra, sobre os homens, sobre nós, Senhor. Obrigado porque tua justiça vem raiando sobre nós, Senhor, de glória em glória, e nós vamos contemplar o sol da justiça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu reino virá sobre a terra, Senhor. Obrigado porque ele está avançando em nossos corações. Obrigado, Senhor, por lançar bases tão profundas dentro de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a fazer parte desse reino, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós iremos reinar contigo por toda a eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por se doar tanto a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua redenção, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos cercar com a tua misericórdia, Senhor. Deus, nós somos gratos a ti, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. Quem somos nós diante de tanto amor, Senhor? Nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos por derramar o teu coração neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos ouvindo, Senhor, aquilo que está no teu coração, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está nos aproximando da tua volta, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por sermos alvos do teu amor, Senhor. Nós somos alvos do teu favor, Senhor. Nós somos alvos da tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. E nós vamos ser gratos por toda a eternidade, Senhor. Só tu mereces, Senhor, a honra, Senhor. Só tu mereces a glória, Senhor. Teu é todo o trabalho, Senhor. Ó Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Então, o ponto que nós paramos ontem foi sobre os 3 tipos de ministério que nós encontramos na Bíblia. Então, nós temos os profetas, nós temos o Senhor Jesus. E qual é o 3º tipo de ministério que nós temos na Bíblia? Quem é que finalizou, quem é que escreveu o Novo Testamento, os últimos livros da Bíblia? Foram os apóstolos. Então, claramente, os profetas, o ministério dos profetas é diferente do ministério do Senhor Jesus, porque enquanto esse aqui é inteiramente objetivo, o ministério da palavra no Senhor Jesus é inteiramente subjetivo, porque ele é a própria palavra. Então, teve fome, é a palavra de Deus. Ficou com raiva, é a palavra de Deus. Soltou um xingamento, é a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que Jesus fizesse era a palavra de Deus, porque ele era o verbo encarnado. Então, os profetas, eles necessitavam aguardar, vir a revelação, e aquela revelação era transmitida, e isso era o ministério da palavra. Então, o que diferenciava um falso profeta de um profeta verdadeiro é só se ele tinha ou não tinha ouvido da parte de Deus. Então, durante todo o Velho Testamento, a questão de Deus é: não ouviu de mim, não ouviu de mim. Ouviu de mim é profeta, ouviu da minha parte é profeta. Então, a coisa não era muito complicada no Velho Testamento. E aí nós temos o último desse tipo, dos profetas do Velho Testamento, se chama João Batista. E o que João Batista fala a respeito de si mesmo? Você é Elias? Você é o Messias? Ele fala, não. E ele fala o quê de si mesmo? Eu sou uma voz. Então, isso define o ministério da palavra
no Velho Testamento, uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Ele, de fato, era Elias. Ele veio no poder, na unção de Elias. Ele veio, ele foi levantado para esse fim, para preparar o caminho do Senhor. Mas ele não se denominava isso. Ele se definiu como uma voz que clama no deserto. Então, esse é o perfil dos profetas no Velho Testamento, apesar de que temos as exceções, temos aqueles que ficaram mais afetados pessoalmente com a mensagem, envolvidos, mas na hora da transmissão aquilo não interferia. Então, você vai perceber os sentimentos de Deus no Velho Testamento, diferente do que você vai ver no Novo Testamento. E aí eu queria que vocês abrissem comigo, só para mostrar um exemplo. Eu acho que ninguém tem... porque, assim, por mais que você ainda não tenha lido a Bíblia, o Velho Testamento é muito característico. Então, alguma coisa você deve lembrar a respeito dos profetas. E a principal característica que eles nos trazem é desse turbilhão de sentimentos da parte de Deus. Assim, é um Deus visceral, é um Deus apaixonado, que ora está muito bravo, ora está muito amoroso. Então, isso é o que sai da mensagem profética do Velho Testamento. É apresentado para nós um Deus em alta tensão. Né? Ou ele está lá em cima, ou ele está lá embaixo, mas nos é apresentado o Pai, nos é apresentado esse Deus apaixonado pela sua noiva. Isso é o que fica para nós do Velho Testamento. Agora, já no Novo Testamento, existe uma grande diferença. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Quem é que está falando aqui? Paulo. Então, no Novo Testamento, você ganha outro aspecto, e o aspecto que você vai encontrar no Novo Testamento é o sentimento de quem está escrevendo. E Paulo é o maior exemplo desse perfil aqui, desse terceiro tipo de ministério da palavra que nós vamos encontrar na Bíblia, que é o apóstolo, e o Paulo é o ápice, ele é o exemplo máximo desse perfil onde não mais ele está sendo um porta-voz da parte de Deus, mas Paulo está falando aquilo que ele está sentindo. E aí você tem coisas muito ousadas que você lendo, você pensa assim, nossa, como que isso saiu na Bíblia, né? Por exemplo, aquele versículo que Paulo fala, ele dá uma série de opiniões, de conselhos, e aí ele fala assim, digo eu e não o Senhor, mas penso que também tem o Espírito. E Deus colocou na Bíblia, logo Deus assinou embaixo, como sendo a sua palavra, e é esse o nível do ministério da palavra que você vai encontrar no Novo Testamento. Perceberam a diferença? Então, eu queria que vocês vissem o contraste, porque tem um sujeito aqui que está recebendo uma revelação da parte de Deus de forma objetiva, e ele vai transmitir essa revelação, e é esse o papel dele, é isso que ele precisa fazer, nada além disso. E aqui você não encontra uma revelação de forma objetiva, mas você vê a revelação saindo da forma objetiva e se tornando uma pessoa.
Então, ela vai para o nível máximo de subjetividade na pessoa do Senhor Jesus. E aqui, no terceiro nível do ministério da palavra, você encontra um tipo de ministério diferente dos dois anteriores. Então, ele é diferente dos profetas, porque ele não simplesmente vai transmitir de forma impessoal aquilo que Deus está falando. Ele vai falar aquilo que encarnou nele, o indivíduo vai falar aquilo que recebeu da parte de Deus, mas ele não vai falar antes que aquilo se torne realidade para si. Então, Paulo está falando que está escrevendo em meio a muita tribulação, então isso é uma coisa externa, mas com muita angústia e muitas lágrimas. Então, Paulo está falando de algo que está saindo do seu interior, ele está falando algo que está custando para ele, está doendo, e aí no final do versículo ele fala, para que soubesseis a mensagem que trago da parte de Deus. Não. Ou o amor que Deus tem por vocês. Também não. Ele fala, para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Então, é algo que Paulo está sentindo e Paulo está transmitindo. Então, nesse terceiro tipo, não é transmitido aquilo que não é realidade para quem está falando. Então, é diferente dos profetas. E é diferente do Senhor Jesus, porque no caso de Jesus, a palavra se tornou carne. E no caso dos apóstolos, o objetivo de Deus é que a carne se torne a palavra, a mensagem. Então, os apóstolos, eles não têm o luxo de não aguardar em Deus, esperar uma revelação objetiva. Eles precisam, diferente de Jesus, eles precisam aguardar uma revelação objetiva da parte de Deus. E, quando essa revelação chega, diferente dos profetas, ele precisa permitir um processo de gestação, antes que aquela mensagem seja transmitida. Então, a realidade do ministério da palavra no Novo Testamento é que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você não vai encontrar mais aquele caso assim de Deus tomando o sujeito e levando na força, amarra, para transmitir aquilo que ele quer, né? Assim, no movimento pentecostal, nós encontramos vários tipos de situações engraçadas assim, e erradas. Erradas, talvez não para a época, assim, mas pelo menos que não é o ideal, não é o que está valendo agora, depois de Jesus Cristo. Né? Então, nós tínhamos uma aluna lá no CVP que todo momento de oração, assim, ela sentia algo da parte de Deus. E aí, no final da oração, ela fala, seu Roberto, eu preciso compartilhar algo, porque senão Deus me pega lá fora. Vocês querendo ou não ouvir, eu preciso compartilhar. Então, dá essa impressão do Espírito Santo pegando o braço da pessoa, assim, você fala ou não fala, porque senão depois você vai ver comigo lá fora. Então, nós temos essa impressão, assim, de que o Espírito Santo vem e toma as nossas vidas. E talvez assim fosse melhor que fosse assim, né? Mas isso é característico do ministério da palavra no Velho Testamento. E como nós saímos bastante do ideal, então o retorno ainda assume esses aspectos que eram típicos do Velho Testamento, mas que não se constitui o ministério da palavra no Novo Testamento. Então, eu gostaria que nós fôssemos novamente para o capítulo 1 do Evangelho de João.
E o Evangelho de João é o evangelho mais diferente dos 4 evangelhos, porque João ele alcança mais um aspecto cósmico, eterno, profundo, e enquanto os outros evangelhos pegam muito o lado humano e rotineiro, natural de Jesus. Mas, mesmo João indo tão longe, ele traz para nós um princípio muito presente no ministério da palavra, que é essa ligação que Deus faz com a mensagem, com a palavra e com a mensagem e o homem. Então, vocês estão bem em relação à definição do ministério da palavra do Velho Testamento? Assim, alguém está incomodado, duvidando de alguma coisa que nós falamos a respeito dos profetas? Se você ainda não está, você vai ficar na aula do meu pai. Ele vai trazer um outro aspecto dessa mensagem profética. Mas, para nosso estudo, nós precisamos ser um pouco definidos quanto a esse ministério. Estamos tudo bem em relação a isso? Davi, quando escrevia os seus salmos, em alguns parecia que ele estava assim, gerando aquilo dentro dele, né? Parece bem com Paulo, quando intensificava isso nele, vivia aquilo e botava para fora os sentimentos. Ele alcançou níveis bem atípicos, né, assim, fora do padrão. Acho que ajuda só para diferenciar, porque são, como ela disse, são coisas só assim mais para ver umas diferenças maiores, porque sempre vai ter exceções às regras. E o Davi era realmente um prenúncio da nova aliança, né? Então ele, mas assim, o Watchman Nee que traz essa distinção das 3 tipos de ministério. E uma frase bíblica que faz isso ficar bem forte é a palavra que ela mencionou ontem, que é: a palavra do Senhor veio a fulano. Então, no Velho Testamento, você vai encontrar isso vez após vez. A palavra do Senhor veio a fulano, fulano, fulano. E o último que veio a palavra do Senhor para ele foi João Batista, e está no Novo Testamento. E é o único que a palavra do Senhor veio a alguém no Novo Testamento. E Jesus disse que ele é o último dos profetas. Então, nesse sentido da palavra chegar como um recado para uma pessoa, é nesse sentido, né? Tem muitas exceções, tem muitas coisas assim diferentes, mas por que a palavra do Senhor nunca chegava para Jesus? É ridículo, não precisa nem falar. Ele era a palavra, então a palavra do Senhor nunca chega para ele. Mas por que não chegava para os apóstolos também? Então é isso que, assim, então, se você usar essa frase e ver essa diferença, você vai perceber que realmente há uma diferença bem grande. E nesse contraste que é importante nós fazermos, é importante o contraste, mas eu não gostaria de menosprezar aquilo que Deus fez através dos profetas. Por quê? Porque o que faz um profeta e um apóstolo? Assim, qual é o privilégio? Assim, por que João Batista ele é o maior dos profetas, mas ele é o menor no reino de Deus, assim, daqueles. Então, qual é a diferença, assim? Porque mudou alguma coisa no DNA da humanidade, alguma coisa no homem em si mudou. Qual é o fator que dá esse privilégio para quem vem no 3º tipo de ministério? Alguém já consegue responder o que é? Então, o fator determinante é só o fato deles terem vindo depois de Jesus. O fator determinante então eu queria que vocês escrevessem essa palavra, é a encarnação. Então, aconteceu algo na história e no tempo, no espaço, que modificou. Entende? Assim, que Deus tem uma sequência, uma lógica e um propósito. Então,
Ele não é um Deus arbitrário, assim, que faz as coisas da cabeça dele a hora que ele quer. Ele tem lógica, ele tem um propósito. E esse fato, essa encarnação da palavra, muda as coisas. Agora, por que nós não podemos menosprezar o que estava acontecendo no Velho Testamento? Porque a encarnação é loucura. A encarnação é loucura. E Deus não ia fazer essa loucura de qualquer forma. Eu não estou muito organizada em relação aos meus pensamentos. Então, vocês aguentem aí e consigam me acompanhar. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. João vai chegar em algum momento. Vamos chegar em João, ele vai. A passagem é muito conhecida nossa, mas ela define muito a encarnação. Ela é uma descrição do que aconteceu com Jesus. Filipenses 2, versículo 5, fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui não continua, porque não foi o ponto mais baixo que Jesus chegou. E parece que não tinha mais para onde ele descer. Mas teve um nível ainda mais baixo, porque Jesus chegou até o inferno. Então, o que Jesus fez foi totalmente loucura da parte de Deus, porque aquilo que deu origem a todas as coisas se tornou uma coisa criada. Então, não dá para a nossa mente conceber o que aconteceu na encarnação. É algo totalmente louco e vergonhoso. A encarnação não é algo bonito de assistir. A encarnação é algo extremamente vergonhoso, constrangedor. O que Deus fez é constrangedor. Ele simplesmente se despiu. E ele precisava de privacidade para fazer isso. Ele não poderia fazer isso de qualquer forma. Deus precisava de um closet, Deus precisava de um quarto, onde ele pudesse ir ao ponto mais baixo. Gente, ele não só foi ao ponto mais baixo, para nós, seres humanos, ele era Deus. O próprio fato dele se tornar, gente, imagina, o verbo, sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, Maria veio dele, e aí de repente, aquilo que criou Maria foi para dentro de Maria. Isso aí, não tem como ir mais baixo que isso, não tem como ir mais baixo. Porque, em relação aos anjos, nós somos inferiores. Gente, imagina em relação a Deus. E Deus vir habitar numa mulher. Então, não era de qualquer forma, não seria no Jardim do Éden, após a queda, que ele poderia ter feito isso. Não seria em qualquer lugar da terra que ele poderia ter feito isso. Deus precisava de um lugar para fazer o que ele fez. Porque o que ele fez é escandaloso, é assombroso. O que ele fez, entende, assim, aquelas ações malucas de amor, que quem assiste fica escandalizado. Como que a pessoa pode fazer isso? Assim, tem casos e testemunhos de mulheres que aguentaram traição do marido sem se separar por anos. Aguentou, e quem olha de fora fala assim, é uma retardada, é uma idiota, por que ela aguenta? Ele não merece aquilo. Mas são ações de amor, assim, que vão muito além de qualquer lógica. E o que Deus iria fazer pela humanidade é muito além de qualquer ação que nós temos aqui
O que Deus iria fazer é se rebaixar ao ponto mais baixo. E como se não bastasse ele chegar ao ponto mais baixo, como Deus fazendo uma das suas criaturas, ele chegou ao ponto mais baixo como ser humano. Você não encontra glória na vida de Jesus. Você não encontra glória, você encontra vergonha. Você encontra um caminho de sofrimento. E assim, não podia simplesmente morrer. Ele não podia simplesmente morrer. Tinha que morrer a morte mais vergonhosa. Ele não podia simplesmente derramar o seu sangue. Ele tinha que ir para o objeto de maior escárnio, maior vergonha, entende? Assim, na nossa mente. A gente visualiza um filme, assim, enquanto o mocinho está perdendo. A nossa expectativa é que a qualquer momento ele vai reagir e vai humilhar todo mundo que estava judiando, que estava fazendo ele sofrer, mas não é esse o caso de Jesus. Não tem fim, não tem fim. Queria que você anotasse a passagem de João 12, versículo 23. Vem os gregos ver Jesus e aí ele fala, é a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí você pensa, é agora, mas nada vai acontecer. Porque a forma de glorificar o Filho do Homem é simplesmente iniciar o processo de ir para a cruz. Nada vai acontecer. Ele vai até o final. E esse fator da encarnação, ele é determinante. Ele transforma o ministério da palavra. Antes é uma coisa, depois é outra coisa. O que é essa outra coisa? O que acontece depois da encarnação? Qual é o nível do ministério da palavra? Você está entendendo que não basta você receber uma revelação objetiva da parte de Deus e simplesmente transmitir que isso não é o ministério da palavra. Depois da encarnação, não é. Esse é exatamente o perfil do Velho Testamento. E aí você precisa lembrar, você precisa ler, que o perfil do Velho Testamento é: não dá para praticar, não dá para entrar, é o perfil do quase. A gente quase chega, mas Deus não consegue o alvo dele, não consegue o objetivo dele no Velho Testamento. E aí, essa base que Deus precisava para fazer essa ação absurda foi lançada. Então, eu queria que você, nessa parte dos profetas aqui, colocasse, não sei o que você quer colocar, mas pode colocar que aqui Deus estava preparando. Você pode pôr anunciando, e ao anunciar, ele estava estabelecendo uma base. Eu queria que a gente não menosprezasse o que Deus fez através dos profetas. Apesar de que existe um nível mais, um nível superior, essa fase anterior foi fundamental. Ela foi fundamental, porque sem isso, isso aqui não iria acontecer. Então, essa base que Deus precisava, ela foi lançada pelo próprio Deus, assim, não foi nada diferente. Deus não faz nada fora da sua palavra. Então, através de conversar com um, através de conversar com o outro. E aí essa palavra ia crescendo, ia trazendo resultados. E os resultados não era o total, não era o ideal, mas era o que era possível. O que era possível era suficiente para dar continuidade. E então, Deus tem uma base
para fazer o que ele queria. Então, essa privacidade, esse closet, esse quarto onde Deus iria se despir, entende? Como que José casa com Maria? Gente, é loucura demais. Como que José recebe Maria? Quem que pregou para José? Um anjo. E como que José aceita a palavra de um anjo? Porque ele faz parte de uma nação que tem constantes intervenções de Deus durante toda a história. Então José é da linhagem, ele é parte de uma nação que ouve a voz de Deus. E aí quando aparece um anjo para José, ele aceita a palavra do anjo. E recebe Maria, loucura, loucura. Como que recebe uma adolescente grávida? Grávida de quem? Do Espírito Santo. Gente, não dá. Não dá, é demônio. No mínimo, assim, por mais espiritual que você seja, esse é o limite da nossa fé. Não, só pode ser demônio. A menina não está grávida do Espírito Santo. Deus não iria fazer uma loucura dessa. Mas dá certo, sabe por quê? Porque existe uma base. Então, tudo que Deus fez aqui foi uma preparação fundamental, necessária. É uma nação debaixo do sobrenatural de Deus o tempo todo, nasceu a partir do milagre. E toda a história de Israel tem milagre em abundância, que é para eles nunca se esquecerem que eles servem a um Deus que é sobrenatural. E aí, quando vai acontecer a coisa mais louca, maluca, absurda, eles podem receber aquela coisa maluca, eles podem. Então, a encarnação encontra espaço para acontecer por aquilo que Deus fez através do ministério dos profetas. Então, eu gostaria que nós não menosprezássemos, porque sem o que Deus fez, e aí agora a gente vai para João, não seria possível ele trazer a coisa mais importante da história. Então, eu estava falando sobre João, que ele vai lá em cima, é o apóstolo, o evangelista que toca em coisas mais profundas e eternas e cósmicas, mas ele mostra o princípio que está presente no ministério da palavra, que é essa conexão entre a palavra e o homem. Todo mundo está lá? João 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É celeste, né? Essa declaração de João, assim, ela nos abre uma porta para um tempo que não se pode contar, assim. Ainda mais, você imagina, assim, uma voz, a voz de João, não é Cid Moreira, mas João falando essas coisas, ele nos transporta para uma dimensão que não é aqui, é uma dimensão que também não sei onde não é só na eternidade, é antes, não sei que princípio é esse, mas o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
ok? É sublime, né? É alto. O que ele está falando é alto. E aí, no versículo 6, ele dá uma descida drástica, assim. De repente, ele... Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Irmãos, quem é mais velho, João ou Jesus? Mas quando... nem sei por que eu fiz essa pergunta. Não é essa a pergunta. Quando... Obrigada aí, já melhorou. Quando João começou a pregar, Jesus já era nascido? Já. João não era a luz. Ele veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. A minha pergunta é, ele já não tinha chegado? Fisicamente, sim. O que estava faltando? Ninguém acertou ainda. Através de quem? Não. Quase, bateu na trave. De João. Ele não era luz. Mas veio para dar testemunho da luz. Por quê? Porque a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. E o que determina a chegada ou não chegada dessa luz? Já falou. O que determina a chegada ou não chegada? Maria já tinha dado à luz. O menino crescia. O que determina a chegada ou não chegada dessa luz? Percebe que a coisa assim... Você ainda não entendeu? O apóstolo está falando lá das alturas. Aí, no versículo 6, ele começa a falar da vida de João, o Batista. E aí, ele traz para nós um esclarecimento, que não é mais necessário, mas na época estava confuso, que João não era luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Por quê? A verdadeira luz que ilumina... Gente, o que João Batista veio fazer? Preparar. Percebe que privilégio de João? João ele faz assim, tcharam! Entende? Assim, a gente está aqui armando um show. E a gente está aguardando o artista. A gente está aguardando o cantor que a gente mais gosta. A gente, aqui um bando de fãs. E João é o cara que anuncia, que libera a entrada da luz no mundo. Esse é o ministério da palavra. Esse é o poder do ministério da palavra. Isso é a palavra, Deus usando o homem para abrir a porta do céu para nós. E eu avisei que estava confuso, né? Mas entende, assim, que o apóstolo já está fazendo isso, assim, ele já começa abrindo a porta do céu para a gente. Mas fala que João fez isso. Ele não era luz, ele veio para dar testemunho da luz. Por quê? Porque a verdadeira luz que ilumina todo o mundo estava
chegando, e aí é nesse mesmo capítulo que nós temos a declaração de João Batista, quando tem a revelação de Deus e vê Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí está liberado o ministério de Jesus. E João Batista tem esse privilégio. E aí, só queria mostrar com a vida de João que ele é o último do que Deus já está fazendo. Então, sem o que Deus estava fazendo, através dos profetas, não é possível a entrada da luz. Não é possível a vida chegar a nós, o fôlego. E aí nós temos em Jesus Cristo. E aí, o que é que Jesus Cristo traz de diferente? Eu vou dar um pulinho para aí a gente entrar no que interessa para nós aqui no Ministério Apostólico. Por isso eu indico. Versão do século 21. Estou ao lado da melhor. Para o que me interessa. Né? O João Batista, que era parente de Cristo, que era filho de Isabel, isso. Ele devia conhecer o Cristo. Uhum. Ele apenas o reconheceu como Salvador naquele dia. Ele devia ter convivência com ele. Sim. Né? O reconhecimento de ser o Cordeiro foi apenas naquele dia. Leia o livro do Otmani. Existia familiaridade, mas não existia revelação. E Deus trouxe essa revelação nesse momento aqui, onde Jesus foi batizar, né? Gente, percebe que é muito, assim, ou o Pai revela ou nada feito, assim. Porque se na época de Jesus houvesse RG, ele teria um RG e CPF. A palavra, ele é Deus. Meu, não dá para conceber. É muito escandaloso, assim. Ou Deus revela, e aí essa revelação. Então, assim, ele é primo, mas ele era o judeu, o carpinteiro, filho de José e Maria. Não dá para acreditar que ele era Deus, né? Pô. Então, o ministério da palavra. E aí, a gente consegue avançar um pouquinho? Respira aí. Tem ainda alguma pergunta nesse ponto aqui? Não abre para pergunta, não. O que tem na encarnação? Então, existem várias coisas acontecendo na encarnação, mas eu queria só trazer esse aspecto de que a principal obra de Jesus Cristo é a cruz. Então, junto aqui com a palavra encarnação, eu quero que você escreva aqui cruz e morte, né? Que é a mesma coisa. E a grande coisa que Jesus veio fazer é levar para a morte os elementos humanos da humanidade caída. Então, tudo tem a ver com a queda, e a queda trouxe a necessidade de que o homem rebelde se rendesse. Era necessário que houvesse essa rendição, e rendição significa depor as armas, sair da posição rebelde. Então, o que Jesus veio fazer? Porque ele é Deus, ele não tinha nenhum defeito, não havia nenhuma imperfeição. Jesus Cristo veio fazer aquilo que nós precisávamos fazer. Então, eu só queria que vocês entendessem que o que Jesus veio fazer não é algo que nós não precisamos fazer ou não vamos passar.
Ele veio fazer algo que nós não conseguíamos fazer, então, por que ele fez? Então, agora nós podemos passar pela mesma coisa que ele passou. Então, o que está diferente depois da encarnação? O que está diferente? Está diferente que agora o ministério da palavra é baseado em quebrantamento. O ministério da palavra, antes de Jesus Cristo, estava preparando para a encarnação. E depois de Jesus Cristo, continua o processo de encarnação. E, irmãos, saibam, encarnação é descer. Descer. Então, eu quis ler com vocês aquele versículo, aquela passagem em Filipenses, que ela define o que é encarnação. Ela explica para nós o que é encarnação. E depois do ministério de Jesus, ele na terra, o que vai acontecer na sequência não é diferente. Ele só veio possibilitar para nós algo que era impossível para o homem. O que é impossível para o homem? É impossível para o homem essa rendição. É impossível para o homem depor as armas. Então, existia aqui, antes de Jesus, seres humanos iguais a nós, rebeldes, com a natureza caída, rebeldes contra Deus. Eu não ouvi a aula do tio Cristóvão, mas ele estava falando sobre as intenções, essa natureza horrorosa, nossa, essa natureza horrorosa, ela existia aqui normal, como a Eliana leu continuamente, mas nossa imaginação, não existe nada em nós que salve. E por causa dessa rebeldia, e por causa do efeito da queda, era necessário que esses elementos humanos passassem por um processo de morte. Mas nenhum de nós poderia viver isso. Nenhum de nós. Porque por mais abnegado que nós sejamos, um dia a gente manda conta. Então, era impossível para qualquer ser humano. Mas Deus não iria desistir da humanidade, portanto, ele veio se fazer homem para passar por aquilo que nós deveríamos passar. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 5. Só no final. Eu sou obediente, cumpro ordens. Hebreus 5. Versículo 7 diz o seguinte: nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, é exatamente isso que Jesus veio fazer. Gente, Jesus, Deus, não precisava ser acrescentado em nada, mas houve uma coisa na história que se chama queda, entrada do pecado, que criou em Deus uma nova necessidade. E a necessidade tem a ver conosco. Deus não tinha em si aquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de arrependimento, nós precisávamos de rendição, nós precisávamos de quebrantamento. E Deus não tinha na sua natureza. Então, a encarnação fala de Deus vindo adquirir como homem algo que nós precisávamos. E, então, poder repartir conosco. Eu estou com medo de passar depressa, mas eu preciso passar rápido por esse ponto, porque nós precisamos entrar aqui.
você está entendendo que você tem dentro de você elementos que precisam ir para a cruz e que sozinho você não conseguia isso? Então, o que Jesus veio fazer é trilhar esse caminho. E é bem interessante, assim, a cruz realmente foi num dia e uma hora específica, que antes era possível uma coisa e depois não era possível. Que antes não era possível e que depois se tornou possível. E com a vida de Pedro, isso fica. Deus traz homens para ficar bem de exemplo, para a gente visualizar. Jesus Cristo avisou na noite da ceia que ele seria ferido e as ovelhas iriam se dispersar. E aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Então, existe essa determinação em nossos corações de seguir ele até o fim. Existe. E assim, não estranhe o conflito que gera esse tipo de afirmação, de que a gente não consegue essa rendição. Porque em nossos corações existe essa determinação. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: olha, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. E não era um teste, era um aviso mesmo. E Pedro duvidou, ele vai e afirma, mesmo Jesus, o verbo encarnado, né? Ele não tinha como aquilo lá não acontecer. Jesus não estava dando uma possibilidade, ele estava avisando Pedro. Ele fala: não, Jesus, eu vou te seguir até o final. E aí, na primeira prova, Pedro nega Jesus. Então, Pedro ele é uma ilustração de até onde a nossa natureza, até onde vai a nossa paixão, a nossa fidelidade. Então, ele recebeu, ele tomou na cara essa negação para servir de exemplo para nós. É até aí que as nossas possibilidades naturais. E depois da cruz, Jesus vai conversar com Pedro. Pergunta Pedro se ele ama Jesus. Tem aquele diálogo bonito e tal. E aí Jesus vira para Pedro e fala: você vai me seguir e chegará o tempo em que outros... falando do tipo de morte que Pedro iria. Então, ou seja, antes da cruz, não era possível, Pedro, não era possível, entende? Que o que Jesus veio fazer não era possível para nós. E depois do que ele viveu, então, não é assim: eba, agora estamos de boa. Né? Ele passou pelo quebrantamento, ele passou pelo sofrimento, e agora nós só vamos dar curtição. Não, eu vim adquirir aquilo que vocês estão precisando. E o que vocês estão precisando é esse elemento de sofrimento. Então, o ministério da palavra, depois da encarnação, é baseado na dor. Ele é baseado no sofrimento. Aí, se você ainda não anotou a passagem de João 12, versículo 24, pode anotar. O 23 fala: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E o 24 fala: se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem quiser me seguir, aquele que quiser ganhar sua vida, vai perder. E quem perder sua vida... E aí, confortável? Esse é o ministério da palavra, então. Você vai perder a sua vida. Então, algo fundamental para o ministério da palavra não é só ouvir de Deus, agora tem
expressão que se chama disciplina do Espírito Santo. Então, você que foi alcançado pelo Evangelho, e o Espírito Santo habita dentro de você, e você é uma pedra viva na casa de Deus, você é alvo da disciplina do Espírito Santo. Antes não era possível. Depois da encarnação, agora é possível. Sabe por quê? Porque agora é toda aquela promessa que Deus falou. Vou pôr dentro de vocês o meu Espírito e Ele vai escrever a lei em vossos corações. Você acha que isso é agradável? É dolorido. Então, enquanto Deus está escrevendo a sua lei em nossos corações, você se torna um ministro da palavra. Sem anestesia. E não é instantâneo. Vamos para João 7. Irmãos, minha função aqui é descomplicar as coisas. Então, ontem eu falei com vocês que não existe complicação em ouvir a voz de Deus. Deus fala com seus filhos, amém? Ele precisa de espaço para falar conosco. Deus não concorre com as outras vozes, mas Ele fala conosco. Então, é muito importante você corresponder à atração do Espírito Santo e ser uma pessoa séria. Ser uma pessoa que separa tempo para Deus, faz perguntas para Ele e aguarda a resposta da parte dEle. Então, você não tem o luxo de permanecer numa posição passiva dentro da igreja. Você é alguém que faz parte do que Deus vai fazer na terra. Mas o que Deus vai fazer na terra não é de acordo com o que Ele fez antigamente. O que Deus vai fazer na terra vai atravessar necessariamente isso que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz possibilitou o Espírito Santo habitar dentro de nós. Então, hoje você é a habitação do Espírito Santo. E eu queria te dizer que não existe nada na sua vida por acaso. Não existe nada na sua vida que está fora do controle de Deus. Deus prometeu escrever a lei dele em nossos corações. E vocês precisam lembrar que a primeira vez que a lei foi escrita foi em tábuas de pedra. E a semelhança não é mera coincidência. Seu coração, ele precisa que Deus tenha um cinzel. O que é cinzel? E um martelo. Então, ele vai usar todas as circunstâncias da sua vida, todas as oportunidades e cada uma das pessoas que fazem parte da sua vida para escrever em seu coração a lei dele. Então, eu quis facilitar um pouco as coisas ontem, mas eu preciso apertar um pouquinho elas hoje.
Por quê? Tem gente me olhando meio bravo agora. Porque o ministério da palavra não é você ouvir de Deus e sair falando, porque existe hoje um processo de gestação. E aqui em João 7, onde está o versículo? Versículo 17. Não é o 17. Quem tem sede, vem a mim e beba. 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, no Velho Testamento, essa água vinha e saía liberada como um cano. O indivíduo era como um cano que não interferia na saída dessa água. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. A partir de Jesus, então, você não é mais um cano. Você vai oferecer para as pessoas aquilo que flui do seu interior. Então, agora, a coisa fica um pouquinho mais difícil, assim, porque você não vai simplesmente interpretar a Bíblia, né, como a Eliana falou ontem, com a sua mente, com a sua razão, e oferecer respostas bíblicas para as pessoas. Respostas rápidas. A nova proposta exige envolvimento. Envolvimento. Tanto com a palavra, quanto com as pessoas. Então, existem conversas que curam. Existem palavras que nos curam. Mas não são respostas prontas. Elas precisam fluir do nosso interior. Então, você é abordado por alguém que está com algum problema, não seja tão apressado em dar respostas. As pessoas não precisam de versículos. A Bíblia já está aí e os problemas também continuam. Nós precisamos permitir essa água que flui do interior. Então, o ministério da palavra é algo que precisa ser encarnado em você antes de você sair transmitindo. E aí uma das afirmações fortes de Watchmania é que você não está autorizado a falar aquilo que você não experimentou. Você não está autorizado a falar. Isso é muito bom, dá uma boa acalmada em nós, que viemos aqui e ficamos expostos a muita informação, e a nossa tendência é voltar e sair tacando nas pessoas. Mas isso não é o ministério da palavra. Gente, vamos combinar que é muito chato isso. É muito chato. Você não estava lá na mensagem, mas o sujeito estava. E aí ele vem falar para você o que o pregador falou. É muito chato. É muito chato. Eu não quero saber. Por quê? Não está fluindo do seu
interior. E você percebe o risco que Deus corre agora? A palavra dele não vai sair através da sua vida sem mexer com seus elementos humanos. Tem que agora ser abraçada pelo seu pensamento, digerida pelos seus sentimentos. E quando você não fala simplesmente da parte do Senhor, você está falando da sua parte também. Então, a coisa fica um pouco mais apertada, mas ganha um efeito muito mais violento em quem está ouvindo. Então, ontem nós chegamos no nível máximo que é comum hoje, que é a palavra ungida. Então, tem a palavra que é com base bíblica, mais a unção do Espírito Santo. E o nível além da palavra ungida é a palavra viva. Então, nós somos chamados, nós estamos comissionados, nós estamos convidados por Deus a sermos instrumentos dele para esta palavra viva. Há candidatos aqui? Deus vai te ferrar. Gente, o processo da encarnação é para baixo. O caminho de Jesus é outro, é morte. Então, apertem os cintos. Apertem os cintos que... gente, eu não queria pôr medo, não. É só porque assim... Você não vai sofrer mais do que você está sofrendo. A questão não é essa. A questão é que, assim, o sofrimento sem essa rendição da nossa parte, ele serve só para nos deixar mais desconfiados, mais amargurados em relação a Deus. Porque não existe nada que combine menos com Deus do que dor. Não existe nada que combine menos com Deus do que sofrimento. Então, nós, na hora do sofrimento, nós perneamos, mas eu queria, então, avisar vocês, e aí é bom mesmo comprar o livro A Patrola de Deus, que quem está na direção desse sofrimento é Deus. Deus está enviando a crise para a sua vida, Deus está enviando a dor para a sua vida, e é isso que vai te fazer um ministro da palavra. O ministro da palavra não fala a não ser a partir da sua dor. Ele fala a partir da sua melancolia, ele fala a partir da sua angústia. Então, quando você pede, Senhor, eu quero conhecer mais de ti, aguenta que vem pauleira, aguenta. E não desassocie as coisas, porque nossa primeira reação é separar, gente. Deus é tudo que nós desejamos. Então, quando vem a dor, você pensa, deve ser o diabo, ou então que Deus é mau. Mas entenda, nós estamos ainda em processo de santificação. E a dor, ela é necessária. Existe uma expressão que C.S. Lewis fala, eu achei ela tão perfeita, porque é exatamente isso que eu sinto. Eu sinto. Ele fala o seguinte, que Deus, ele é... Uai, esqueci agora. Peraí. Lembrei. Ele é íngreme e escorregadio. E esse é o lance lá do Eros, assim. Você vai para a presença de Deus, mas inevitavelmente você acaba pedindo coisas para você, assim. É íngreme e escorregadio, entende? Não é só escorregadio, é íngreme também. Então, você vai tentar entrar na presença de Deus e, pof, cai. Em quem? Em você mesmo. Então, não existe outra saída. É necessário o sofrimento, é necessário a dor. E aí, existe um versículo que eu vou falar, eles vão lembrar, que Deus habita no alto e sublime lugar, mas também
com o contrito e abatido de espírito. Isso está em Isaías 57. Então, não tem como você chegar a Deus. Ele precisa vir até você e ele só pode vir até você através da dor. Verso 15. Isaías 57, 15. É isso. Uhum. A dor é necessária porque ela é a única forma de aquietar a nossa alma ensandecida. É que assim, a gente quer Deus e a nossa alma fica louca, assim, meio aloprada e ela bagunça a coisa, assim. Assim, o que Jesus veio fazer, ele não veio fazer algo que a gente não precisa, ele veio justamente fazer algo que todos nós precisávamos, para amenizar o remédio e nós podermos tomar o remédio, assim. E aí o remédio é cruz para todos os elementos humanos em nós. Assim. Então é a rendição, todos os elementos humanos estão em rebeldia. Os sentimentos, as emoções, o pensamento, a nossa vontade, todos os nossos elementos humanos estão em rebeldia, eles precisam da cruz. Então, cada um deles precisa passar por quebrantamento. Antes não era possível, porque se, por exemplo, Moisés fosse até o fim no remédio da cruz, ele não voltava, entende? Que a morte ia segurar Moisés lá. Então, precisou de um homem perfeito para levar sobre ele os nossos pecados, toda essa rebeldia, a vontade humana irritada contra Deus. Ele era perfeito, levou sobre ele, foi até a morte e a morte não segurou. Então, antes de Jesus, qualquer um que fosse por esse caminho, Pedro, se quisesse seguir Jesus mesmo, não ia voltar. Então, Jesus veio para ir até o fim e voltou para liberar sobre nós o seu Espírito. Então, hoje o Espírito permite esse trabalhar de escrever a lei em nossos corações e a gente não morrer. Então, é como se ele veio adquirir uma proteção que nós precisávamos, mas o remédio continua. Ele não tem outro caminho. Jesus veio mostrar o caminho que a humanidade caída precisa passar, e esse caminho é a cruz, não é flores. O seu destino é a cruz. E ele é o caminho para o trono, né? Ele nos chama para perder. É só entender que tem duas partes da obra de Cristo. Uma parte ela não está querendo tratar porque não é um assunto, que é por nossos pecados. A obra que ele fez por nossos pecados, ele fez em nosso lugar. Mas a obra de mortificar a vida carnal, a vida do velho homem, ele fez para que nós pudéssemos fazer também. Paulo diz, a morte de Cristo opera em mim todos os dias. Então, a morte por mim resolveu o problema dos pecados uma vez por todas, mas a morte em mim precisa operar todo dia, né? A morte opera em mim para que a vida opere nos outros, né? O C.S. Lewis tem uma explicação muito interessante sobre isso. Maricela, busca lá os livros sobre quebrantamento, o kit que tem os livros do quebrantamento. Ele fala o seguinte, Deus nunca precisou de arrepender porque ele nunca fez nada errado. O homem precisava arrepender, mas ele é tão ruim que ele nunca consegue arrepender. Então está armado um problema sério. Porque Deus não pode arrepender porque ele não tem nada de que arrepender. E o homem não pode arrepender porque ele é ruim mesmo, então ele não consegue arrepender. Então Deus se tornou homem para arrepender de coisa que ele não fez, para que nós pudéssemos arrepender de coisa que a gente fez, né? Então, assim,
é um negócio muito interessante, né? Ver isso, né? Que realmente essa obra que a Elisa está falando, que é a obra da encarnação. Agora, foi muito, muito bom mesmo, muito boa a aula, mas o livro, como ela disse, ela tentou pôr em 2 aulas, você é só um vislumbre do que o livro fala. O livro, o Ministério da Palavra e Watchman Nee, você pode ler, eu já li várias vezes, já dei aula muitas vezes, mas eu não canso de ler de novo. É um livro assim, muito, assim, o Watchman Nee é um mestre da palavra, porém, e tem muitos livros publicados, porém, o único livro onde ele fala sobre o próprio ministério que Deus deu para ele, e ele praticou, é esse livro, o Ministério da Palavra. Então, é um negócio, e tem gente que não gosta muito, porque diz que é muito repetitivo, mas eu gosto demais. Então, você tem que entrar no estilo dele, assim. E eu fui sublinhando uma vez, toda vez que ele fala assim, isso é o Ministério da Palavra, isso não é o Ministério da Palavra. Dá umas 20 ou 30 ou 40 definições no livro todo. Isso não é Ministério da Palavra, isso é Ministério da Palavra. E nós não vamos ter outro. A Lisa deu a parte dela, e nós não, nos 3 módulos, essa é a parte que fala sobre o Ministério da Palavra. Então, é importante que você pegue o livro. Você quer ir além do Ministério da Palavra? Leia esse livro, estude esse livro, chore sobre esse livro, busque a Deus, para que Deus levante o ministério em nossos dias, que seja mesmo o Ministério da Palavra de Deus. Né? Muito importante, é muito maior do que só preparar mensagens. Né? Muito mais profundo do que só dar mensagens. Né? E teve uma época que nós, por isso que eu pedi a Maristela para trazer, eles fizeram um kit, tem vários livros aqui, dessa autora, e ela, acho que tem vários artigos no Arauto, né? Ela é, assim, uma pessoa profundamente chamada por Deus para esse ministério, e é publicado pela editora Betânia. Quebrantar-se completamente diante de Deus, render-se completamente diante de Deus e santificar-se. Esses 3 são clássicos, são livros maravilhosos, e aqui tem um kit na editora que você pode adquirir. Mas se você quer entender mais sobre a fonte do Ministério da Palavra, de quebrantamento, esses livros ajudam bastante, ajudam muito mesmo nesse sentido. Os irmãos, tem vários aqui da cidade de São Paulo, tem várias pessoas da cidade de São Paulo. Tem uma coisa acontecendo, e eu só queria avisar, porque eu não sei quais que vão ficar, quais que vão embora. Nós temos uma extensão, pode-se dizer, do CPP, lá no... tem 2 alunos aqui, né, ela já foi aluna lá, né? Lá na Avenida Jorge João Saad, 335, Igreja Cristã do Morumbi, às segundas-feiras à noite, tem vários cursos que são dados no CPP, estão sendo dados lá às segundas-feiras à noite. E vários, eu dou aula lá há vários anos, e a Elisa vai estar dando no 2º semestre, sobre as festas, e o Ângelo e a Carol, que vão chegar ainda, ele vai falar, também estão dando aula lá. E eu perguntei são turmas pequenas, eu perguntei para o diretor do curso se outras pessoas quisessem ir, né, e moram em São Paulo, quisessem aproveitar, porque os irmãos, né, saem de Montemor, é bem longe, e vai 1 vez ou 2 vezes por mês para dar essas aulas segunda-feira à noite. Então, quem quiser, e também parece que de lá, parece que também transmitem ao vivo também. Então, tem essa possibilidade para os irmãos que moram em São Paulo ou para pessoas que querem pegar a transmissão ao vivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua presença aqui no Ministério da Palavra, porque a Trindade e agora a Encarnação estão se tornando mais reais para nós. Sabemos que tem muito mais para nós entendermos, não só entender, mas entender no sentido de ser impactado, Senhor Deus. Não é uma coisa mental, é uma coisa emocional, é uma coisa até mais profunda que as emoções. Senhor, nós queremos Te agradecer nesta manhã pelos vislumbres que tivemos da Tua grandeza, do Teu amor, das Tuas maravilhas, Senhor. E pedimos que isso entre em nós de uma forma muito profunda, que não seja só um momento que tivemos aqui, mas que seja assim algo que nos marque mesmo profundamente, Senhor. Marca-nos, ó Deus, marca-nos. Faça com que quando falamos sobre
sobre o Senhor, sobre a tua essência, sobre a Trindade, sobre a encarnação, que isso seja algo vivo para nós. E as pessoas, ao falarem conosco, ao nos ouvirem, que sejam tocadas por ti. Que nós sejamos esses ministros da reconciliação. Que nós sejamos porta-vozes do teu reino, ó Deus, do teu amor, da tua graça. Senhor, transforma-nos em ministros da palavra, Senhor. Em nome de Jesus.